Shalom, eu quero compartilhar uma palavra com você sobre as lutas que nós passamos e enfrentamos durante a nossa caminhada como cristão com Cristo. Deus sempre vai permitir certos gigantes se levantar contra a nossa vida porque Deus quer nos promover. Nunca Deus permitiu nós passar por uma luta se não fosse para que ele fosse glorificado mediante aquelas lutas. Em João 16:33, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aí nós vemos que ele mostra que nós vamos ter lutas, que gigantes se levantarão contra as nossas vidas, que é para nos aperfeiçoar mediante essa carreira que vamos levando. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: as leves e momentâneas tribulações produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você viu que nós vemos pela palavra que as lutas, elas vêm para gerar em nós um peso de glória, porque quando nós vencemos uma luta, nós vemos que valeu a pena nós lutar por aquele objetivo, seja em qualquer área na nossa vida que seja. Nós vemos no Salmo 30, ali do 1 ao 5, você vai ver que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Em João capítulo 16, do versículo 20 ao 23, ele fala sobre a mulher que quando está para dar à luz, ela chora, ela sente contorção, ela passa por momentos de tristeza, mas quando ela tem a criança, quando ela vê o menino, quando ela vê a herança do Senhor nos seus braços, então ela se esquece de tudo o que passou, porque valeu a pena pelo filho que tem, pela herança do Senhor, que são os nossos filhos. Então, quando nós vemos o agir de Deus em cada situação, em cada luta que nós passamos, nós vemos o mover de Deus para que nós possa ser aperfeiçoado mediante essas lutas que nós passamos. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo, todo o capítulo, mas especialmente ao versículo 20 ao 29, eu imagino que ele, no momento, Josafá, ele passou por angústias, bastante angústias, quando ele viu aquelas 3 cidades fortificadas que se levantaram contra Judá. Então, ele passou por momentos de luta, aflição, até que ele teve uma direção de Deus para que ele pudesse colocar os ministros, os cantores na frente dos armados, que era adoração ao Senhor. Então ele passou por aquele momento de aflição, um momento de luta que Deus permitiu na vida dele, para que Deus se mostrasse mediante o exército de todas as terras naquela época, para que temesse a Deus e o povo de Deus. Então, quando ele subiu ao monte e olhou, todos os corpos estavam mortos do povo. E então ali veio os despojos, 3 dias puxando as fazendas, os despojos. Quando nós lutamos, todo o nosso esforço, mediante as lutas nossas, nós temos uma recompensa de Deus. Quando no Salmo 126, ele fala dos 5 ao 6, ele diz assim que com lágrimas você semeia, mas com alegria você volta com os feixes em seus braços. Então, a gente pode passar por momentos difíceis, a gente pode passar por lutas. Eu falo de mim mesmo porque eu sei o que é passar luta, eu sei o que é vencer também as lutas. E Deus tem me mostrado e me falado muito a respeito das lutas que Deus permite sobre as pessoas, né, sobre o cristão. Só que muitas vezes nós interpretamos errado, como se Deus tivesse sendo ignorante, ou seja, Deus seja injusto com a gente por causa das lutas que Ele permite sobre as nossas vidas. Mas eu quero dizer com muita clareza, e eu hoje sou
uma alma viva e ocular de tudo que eu passei, que Deus trouxe na minha vida. Passei por muitas dificuldades, mas para a glória de Deus, sempre Deus me promoveu naquilo que eu passei. Eu vi diante dos meus olhos Deus trazendo tudo e me promovendo para as coisas lá na frente, me amadurecendo, me trazendo maturidade, me tornando diferente. Assim Deus quer fazer com você, assim Deus quer fazer com cada um, mediante as lutas que virão. Então, essas lutas, ela vai promover nós, ela vai gerar em nós um peso de glória muito excelente. Lá na frente você vai ver que literalmente Deus faz isso para a glória do nome dele. Que Deus te abençoe, que Deus faça você compreender por que das lutas que Deus permite para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe.